Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. É muito bom podermos estar juntos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Esperamos que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entendermos as palavras que nós estudamos aqui a cada dia e também nos ajudando a continuar neste propósito de cada dia ter contato com a palavra de Deus. Isso é muito importante para cada um de nós. Precisamos estudar a Bíblia para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Que Deus abençoe a cada um e iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos uma vez mais, agradecidos por tudo que nos tens dado, agradecidos pelo dia que estás nos concedendo e também pela oportunidade de estudar a Tua palavra uma vez mais. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando, ó Deus, a fazer a Tua vontade em nossa vida. Pedimos-te que abençoes cada amigo, cada irmão, onde quer que se encontre, nas suas lutas, nas suas dificuldades, dê a vitória a cada um, conforme a Tua santa vontade. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Ontem nós vimos que Paulo foi levado então perante o Sinédrio, porque o comandante Cláudio Lísias viu que não era uma questão política o problema de Paulo, mas era uma questão interna, de doutrinas do judaísmo, e ele então mandou Paulo para o Sinédrio. O Sinédrio era composto por saduceus e fariseus. Eles tinham pontos de vista diferentes em algumas questões de doutrina. Os saduceus não criam na ressurreição e eles só aceitavam os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros que foram escritos por Moisés. E então Paulo aqui usou essa tática inteligente para poder distrair os membros do Sinédrio. E naquela noite, após Paulo ter voltado para a fortaleza, o Senhor, ele deu a Paulo uma visão que está aqui no capítulo 23, no verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: "Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma." Paulo, ele já havia anteriormente manifestado o seu desejo de ir à Espanha, ir a Roma, também pregar o Evangelho. E então agora Deus confirma através da visão que ele deveria ter coragem, não desanimar, porque às vezes, amigos e irmãos, nós somos provados, passamos por lutas, dificuldades em nossa vida por causa da verdade, por causa do amor a Jesus, e então, às vezes nós pensamos em desanimar, desistir da nossa fé, não é verdade? E Paulo aqui, ele poderia também estar até pensando em desistir, desanimar, abandonar, porque os próprios irmãos judeus não o aceitavam, tinham raiva dele, odiavam Paulo, julgavam ele como traidor, porque havia abandonado as tradições judaicas. E então Deus aparece mais uma vez aqui a Paulo, no capítulo 23, verso 11, "Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma." Deus fortalecendo o seu filho Paulo, o apóstolo Paulo. Assim Deus também nos fortalece através de uma palavra, através de um irmão, através de um hino, através de sonhos, de visões. Deus fala conosco. Eu não estou dizendo aqueles que sofrem porque estão passando por problemas por ter feito alguma coisa errada. Não é isso. Eu estou falando daqueles que sofrem por causa do Evangelho, que são perseguidos por causa do amor a Deus. Deus diz: coragem, não desanime, vá em frente. Aqui em Atos 23, versos 12 a 17, nos diz: "Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não havia de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que estavam nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa, e nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo.
Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Vejam como estava o ódio destes irmãos judeus contra Paulo. Eles juraram, como diz aqui a palavra de Deus, sob anátema, sob maldição, que eles não iriam comer nem beber enquanto não assassinassem Paulo. Que ódio, não é mesmo, amigos e irmãos? Será que às vezes nós também não temos sentido algum ódio, algum rancor de algum irmão em nossa igreja, e nós também fazemos algum voto, e nós pensamos que com este ódio que nós temos de alguém, de algum irmão, nós iremos para o céu? Nós não iremos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, de perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que nos maltratam por causa do Evangelho. Nós temos que perdoar essas pessoas, nós temos que amar assim como Jesus amou. E então, um sobrinho de Paulo diz aqui, que um filho da irmã de Paulo, era o sobrinho dele, ouviu essa trama dos judeus e ele foi então até a fortaleza e falou com Paulo. E Paulo então pede que levem este rapaz até a presença do comandante, para que ele então ali fale o que realmente está acontecendo, qual é a intenção do povo. Paulo, claro que ninguém quer morrer, Paulo também não queria morrer, porque Paulo ele tinha um propósito de continuar pregando o evangelho. Mas vejam que o próprio judeu, a própria nação, assim como rejeitaram a Jesus, como não receberam Jesus como Filho de Deus, agora a própria nação judaica também, assim como eles assassinaram Estevão, apedrejado, agora também querem matar a Paulo, e aquele zelo, aquele fanatismo pela religião. Às vezes acontece isso em nossos dias, pessoas dentro da igreja brigando por fanatismo, porque toma partido por uma pessoa da igreja ou por outra pessoa, um presbítero ou um pastor, aí há aquela divisão, há aquela contenda, e o inimigo está ali no meio trabalhando. O inimigo quer isso, amigos, ele quer destruir o evangelho. Ele quer fazer com que o evangelho, este poder de Deus para salvar as pessoas, caia no descrédito. É isto que o inimigo quer fazer. Então não vamos entrar no jogo do inimigo, não vamos deixar nos levar por decisões que às vezes nós tomamos precipitadas, um partido contra alguém, eu sou a favor daquele, eu não sou com esse, a gente causa aquele problema na igreja. E nós temos que ter cuidado com isso, porque é o inimigo que está ali trabalhando na mente dessas pessoas. E então Paulo, ele fala para que este jovem, sobrinho dele, seja levado até a presença do comandante, porque mais de 40 judeus estavam ali conspirando em tirar a vida de Paulo. E eles juraram que eles não iriam comer nem beber até que este Paulo fosse morto. Interessante é que aqui em Atos capítulo 23, versos 26 a 30, nós lemos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, vi-lo descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada porém que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Então, o comandante Cláudio Lísias toma aqui a decisão de mandar Paulo para Cesareia, lá perante Félix, e Félix era o governador. Cláudio Lísias disse que não havia achado nada contra o apóstolo Paulo, a não ser problemas entre eles, leis dos judeus, mas que não havia nada contra Paulo e que o recebesse e que tomasse conta desse caso. Então, Paulo aqui é transferido para Cesareia e amanhã nós iremos então ver o que foi que aconteceu ali com Paulo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.